Muito bem-vindas em mais um devocional. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui servindo a mesa do Senhor com você. Eu sou a pastora Moana Débora e o tema desta semana é quando as nossas orações elas não são respondidas, não é? Muitas vezes nós temos essa impressão de que as nossas orações elas não estão sendo respondidas, né? Quando nós estamos em situações de caos e desespero, muitas vezes nós nos voltamos ao Senhor e podemos muitas vezes ficar ansiosas, esperando receber uma resposta. Enquanto isso, Deus ele permanece com tudo sob o controle. Enquanto isso, Deus ele não fica desesperado. Deus ele não fica ansioso, né? Isso porque ele vê nossa jornada por completo. Deus ele vê a nossa jornada por completo. Por isso que ele não fica desesperado. Ele tem tudo em suas mãos. Os seus olhos, eles não estão em uma situação apenas. Os olhos do Senhor, o campo da visão de Deus, anota isso. O campo da visão de Deus alcança nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Por isso que Deus ele não tem pressa. Ele não tem pressa, porque ele sabe exatamente o tempo certo para todas as coisas. Deus, ele não tem pressa. Deus, ele não tem pressa. Deus, ele tem propósito, sabe? Então, anota aí, Deus não tem pressa. Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Enquanto nós estamos apressados em nossas orações, apressados em receber respostas, apressados em aquilo ser resolvido através de uma oração, porque nós somos seres espirituais. Eu não sei você, mas eu me movo por oração, eu me movo por direção de Deus, e muitas vezes nós estamos tão apressados para que Deus ele responda. E eu tô aqui para te dizer, Deus ele não tem pressa. Deus ele tem propósito, então ele não vai responder às nossas pressas. Ele vai responder com os seus propósitos. E os seus propósitos eles estão estabelecidos, pré-estabelecidos desde a eternidade. E os seus propósitos estão pré-estabelecidos, e para os seus propósitos se cumprirem, não é no nosso tempo. Não é da nossa forma, não é como a gente idealizou, não é do nosso jeitinho, é exatamente como ele quer, sabe? Mas muitas vezes os dias passam, os meses correm e por algum motivo as nossas orações elas não são atendidas, não é? Ou então nós concluímos que elas não foram atendidas como nós desejamos, porque algumas vezes Deus ele vai sim atender as orações, mas muitas vezes não vai ser como nós desejamos. Então, nossa tendência nessas ocasiões é o quê? É desanimar, é desistir, é murmurar, é reclamar. Vocês não, né? Porque vocês são muito crentes, só outras pessoas. É choramingar, é até mesmo pensar que nós estamos o quê? Esquecidos no coração de Deus e excluídos do seu amor e de sua misericórdia, sabe? Você sabe que algumas das nossas orações, elas não vão ser respondidas. Na verdade, a falta de resposta já é uma resposta que a gente não quer acreditar, mas muitas vezes a falta de resposta, ela já é uma resposta para diversificadas situações. Algumas vezes nós não entenderemos. E nós precisamos entender que existe o nosso Abba Pai, que tudo entende. Ainda que a gente não esteja entendendo, o nosso Abba Pai, ele tudo entende. Existe a sua soberania que está acima de nós, que está além de nós, que nós muitas vezes não entenderemos, mas precisamos descansar em saber que Deus ele é soberano. Mas nós não somos convidadas, mulher. Você precisa entender. Nós não somos convidadas para entendermos. O convite é depender e permanecer. Sabe, a porta que fechou, as orações não respondidas, as mesas que mudaram, as pessoas que te ofenderam, as transições que Deus está te conduzindo. Hoje você não entende
Hoje você não entende, mas em breve você acreditará. Mas hoje eu preciso te dizer algo. Deus, ele ouve todas as orações. Existe uma ocasião que eu li na Bíblia em que as orações são impedidas apenas quando o homem e a esposa eles estão brigados, quando o homem maltrata a mulher, quando o homem não sabe servir sua esposa. Nesse momento, as orações são impedidas, ou seja, as orações elas são impedidas que Deus as responda nessa ocasião. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele ouve todas as orações. Todas. Como diz no Salmo 139:4, diz assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Então, essa ideia de que Deus ele não ouve as nossas orações, ela não é bíblica. Eu preciso que você entenda que Deus, ele ouve todas as nossas orações. O que acontece é que ele decide não nos dar o que pedimos. Eita, essa agora acabou com o seu conto de fadas do que é o evangelho, não é? Mas nós vamos hoje desmitificar isso. Nós precisamos entender que Deus ouve sim todas as nossas orações, ele ouve todas, mas muitas vezes ele decide não responder como nós desejaríamos que ele responda. E o que fazer nesse momento? E como se posicionar? Eu quero que você entenda comigo que toda oração não respondida existe um propósito. E eu preciso que você entenda comigo que Deus, ele não tem pressa. Ele tem propósito em todas as coisas, até mesmo no seu não. Ele tem propósito em todas as coisas, até mesmo no seu silêncio. Mas existem algumas coisas que nós fazemos e alguns ambientes que nós estamos. Existem alguns posicionamentos que nós temos em que Deus ele não responde às nossas orações. Primeiro, Deus não nos atende quando há pecados que temos consciência em nossas vidas que estão entristecendo o Espírito Santo. Em Salmo 66:18 diz assim: se eu tivesse guardado lugar para o pecado em meu coração, o Senhor nunca teria me ouvido. Então, os pecados conscientes que você faz, os pecados que já virou maledicência, pecados que você está ali de estimação, Deus não vai atender a sua oração. Então é necessário você entrar num lugar de arrependimento. É necessário você entrar num lugar em que você se alinha com o Espírito Santo. Você se arrepende. E assim as suas orações elas podem ser atendidas, como diz em Salmo 66. Se eu tivesse ali guardado lugar no meu coração para o pecado, o Senhor nunca teria me ouvido. Segundo, Deus não nos atende quando estamos vivendo em desobediência declarada contra a sua palavra. Lá em Deuteronômio 1:43-45 diz assim: assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, choraste perante do Senhor, porém o Senhor não nos ouviu. Quando nós estamos em rebelião contra a vontade do Senhor, corre o risco de nós orarmos e o Senhor não nos responder. Corre o risco de nós orarmos e nós não termos respostas, porque nós estamos em desobediência. Nós estamos em desobediência à palavra e à vontade do Senhor. Terceiro ponto, Deus não nos atende quando pedimos com um coração duvidoso e incrédulo quanto à sua vontade, à sua soberania, à sua bondade e seu amor por nós. Em Tiago 1:6-7 diz assim: peça, porém com fé e nada duvidando. Olha que lindo! Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará coisa alguma do Senhor. Ou seja, existe uma forma de orarmos, existe uma forma de pedirmos, e essa forma é com fé. Essa forma é com fé. Então, muitas vezes nós não somos atendidos em nossas orações quando o nosso coração é duvidoso e o nosso coração está ali incrédulo.
incrédulo. Você tá entendendo? Então é necessário você orar com fé. É necessário você orar sem um coração duvidoso. É necessário você não ter um ânimo dobre em relação às suas orações. É necessário você ser constante. Constante. Quarto ponto, Deus não nos atende quando não pedimos de forma objetiva, fervorosa e especificamente. Em Tiago ainda 4:20 diz assim: não tendes porque não pedis. Você tá entendendo? Então é necessário nós sermos objetivos, fervorosos e específicos naquilo que nós estamos orando e pedindo ao Senhor. Você precisa ser muito específica. Você precisa ser muito pontual naquilo que você está orando e não desistir, continuar orando. Não tendes porque não pedis. Muitas vezes ficando apenas com aquilo no nosso pensamento. Nós temos uma orfandade tão grande em relação a Deus que nós não temos coragem de pedir nada para Ele. Sabe? Você tem orfandade, se você não pede nada a Deus, isso é um sinal de orfandade. Você precisa orar sim, se posicionar e pedir coisas para o seu Abba Pai. Ele é o seu Pai, Ele ama te ouvir. E a oração é esse lugar onde nós falamos com o nosso Abba Pai. A oração é esse lugar onde nós estamos ali rendidas ao Senhor e nós podemos orar e pedir ao nosso Abba Pai. Então, em Tiago 4:20 diz: não tendes porque não pedes. Quinto ponto, Deus não nos atende porque muitas vezes nosso alvo é unicamente ficarmos livres da dificuldade, sem atentarmos para o fato de que tudo deve correr para o louvor do nome do nosso Senhor. Deus, Ele está trabalhando em nós, por meio de nós, para que por nosso intermédio, o testemunho do Evangelho, olha que forte, por nosso intermédio, o testemunho do Evangelho de Cristo seja conhecido e o nome de Cristo seja honrado em todas as nossas situações e circunstâncias. Lá em Tiago 4:3 diz assim: pedes e não recebeis porque pedis mal, para esbanjassem dos vossos prazeres. Então é necessário você entender que você precisa orar pedindo para que o Senhor, sua oração seja respondida, mas que seja uma oração em que você está ali honrando e engrandecendo o nome do Senhor. Você está entendendo? Então, muitas vezes nossas orações são unicamente para nos livrarmos de situações, mas muitas vezes, em alguns momentos, o Senhor não vai nos livrar de situações, porque nessas situações o nome do Senhor ele será glorificado, ele será engrandecido. Então, você precisa orar corretamente, gente. Nós precisamos orar corretamente. Sexto e último ponto, e eu tô só introduzindo para você e eu quero adentrar na mensagem. Deus, ele não nos atende porque o sofrimento pelo qual estamos passando, olha isso que forte, é um instrumento para o nosso crescimento espiritual, para que aprendamos a ter total dependência e confiança nele, e para mostrar aos irmãos e aos não crentes que a graça do Senhor é melhor que a própria vida. E é aqui que eu quero entrar, na vida de Paulo. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 12, 7-9, mas primeiro eu vou ler o 8. Diz assim: 3 vezes eu orei. Isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando, 3 vezes eu orei. Meu Deus, 3 vezes eu orei ao Senhor e eu roguei ao Senhor que me tirasse desta situação, que de mim tirasse. Mas ele disse o quê? Ele disse: minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. Você consegue entender aqui comigo que o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes. E ele pediu que o Senhor arrancasse dele o quê? O que está escrito aqui no versículo 7. Um espinho, foi-me dado um espinho
espinho na carne. Ninguém sabe que espinho é esse. Pode ser um diagnóstico, pode ser algo que nós não sabemos. A Bíblia não é específica, mas Paulo está aqui dizendo: em mim me foi dado algo. Eu não sei o que foi te dado, eu não sei que situação você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo um diagnóstico, um problema no casamento, que você tem orado tanto. Eu não sei se você está vivendo um problema financeiro. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que você sabe que você tem orado muito para que essa situação ela seja removida, ela seja transformada, não é verdade? E parece muitas vezes que Deus ele não está ouvindo. Parece que Deus ele não está entendendo, parece que a oração não está subindo do teto, parece que Deus não está se movendo, não é verdade? Não sei se você já viveu essa situação, se você está vivendo, mas eu já vivi essa situação e eu sei como essa situação é dolorosa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: 3 vezes eu orei para que esse espinho na minha carne fosse retirado. 3 vezes eu roguei. Ele diz: eu roguei, ou seja, eu cheguei no ápice da oração, com lágrimas, com jejum, com quebrantamento. Eu pedi certo, eu clamei, eu me arrependi, eu estou em obediência. Nós começamos então a fazer uma análise, não é verdade? Eu não sei você, mas eu começo a fazer o quê? Uma análise de como eu estou, como está meu andamento com Deus, como está a minha intimidade, se eu estou em pecado, como é que está a minha vida, para que possa ter alguma resposta, porque aquela oração não está sendo respondida. E eu estou aqui para te dizer que muitas das nossas orações não terão respostas para nós, porque para o céu tem uma resposta. Não ter resposta já é uma resposta. Você está entendendo? Nós precisamos entender, e o que eu vou te falar é muito forte. Muitas vezes nós não vamos ser curados. Você sabia que muitas vezes nós não seremos curados? Muitas vezes aquele ente querido em que a gente ora muito para ele ser curado, ele não vai ser curado. Muitas vezes nós oramos muito para que aquele ente querido não venha falecer, e ele vai falecer. Você está entendendo? E nós precisamos entender que a nossa vida não termina nessa terra. Que ele não está sendo curado aqui nessa terra, mas que na terra, no céu, na nossa morada eterna, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá morte. Eu me lembro muito bem no dia em que eu mais orei, e eu fiz a oração mais perigosa em que o ser humano pode fazer. Que oração é essa, pastora, que eu não quero nem orar, já que é uma oração perigosa, eu não quero nem orar, não é verdade? Eu me lembro no dia 27 de janeiro de 2021. Foi o dia em que o Senhor, ele levou para casa de volta a minha mãe. De forma repentina, a minha mãe veio a falecer. E eu me lembro que naquela madrugada, ela passou a noite no hospital, tendo várias paradas cardíacas. E eu e minhas irmãs, nós somos 4, eu e minhas 3 irmãs e um exército de mulheres, nós passamos a noite orando para que o Senhor curasse a minha mãe, para que o Senhor não levasse a minha mãe. E nós passamos a noite orando, clamando, orando e clamando. Gente, eu não dormi aquela noite inteira. Eu não dormi, eu e minhas irmãs, nós não dormimos. Nós passamos a noite inteira orando, clamando e chorando. Senhor, cura a minha mãe. Senhor, não leva a minha mãe. Senhor, por favor, cura a minha mãe. Eu passei a noite inteira assim, orando. E eu me lembro quando o dia estava amanhecendo, era cerca de 6:30 da manhã. Eu me lembro que eu ouvi o Espírito Santo falando assim: filha, você não perguntou qual era a minha vontade? E eu me lembro que ali eu estava com medo de saber qual era a vontade do Senhor. E eu me lembro que eu me calei quando o Espírito Santo falou isso. E eu chorava. E eu só fazia chorar e eu não conseguia responder. E o Espírito Santo dizia: filha, você não perguntou qual era a minha vontade. Filha, você não perguntou qual era a minha vontade. Você sabe bem que muitas vezes nós não perguntamos qual é a vontade do Senhor porque nós temos medo da vontade do Senhor.
Nós queremos que a vontade do Senhor se dobre à nossa vontade, não é verdade? Nós queremos que as nossas orações façam com que Deus obedeça às nossas orações. E eu estou aqui para te dizer que Deus não é o nosso garçom, em que nós fazemos pedidos em um cardápio e Deus vem com uma bandejinha para te entregar aquilo que você pediu. Não. Na bandeja de Deus existem surpresas inesperadas que para você não é o que você queria e para Deus é exatamente o que Ele idealizou. E eu me lembro que de manhã era 6:30 da manhã, o Espírito Santo disse: filha, você não perguntou qual era a minha vontade. Eu me lembro que eu não conseguia responder. E eu só chorava. Eu chorei por uns 20 minutos, chorando. E foi então que eu disse assim: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Minha irmã, eu só fazia orar isso agora. Que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Deu 10 minutos e eu recebi a mensagem que a minha mãe havia falecido. Você tá entendendo? E naquele momento que ela faleceu, o Espírito Santo, filha, disse assim pra mim: filha, agora eu curei a sua mãe. Talvez você não entenda porque você quer que as orações sejam respondidas da sua forma. Mas Deus tem uma forma perfeita de responder todas as coisas. Deus tem uma forma perfeita que talvez não seja da perfeição como você queria, mas no céu é a forma perfeita. E o Senhor dizia para mim assim: filha, agora não existe mais dor, não existe mais lágrimas, não existe mais morte. Eu curei a sua mãe. E eu lembro que eu só chorava e dizia: Senhor, o Senhor curou da sua forma, não era assim que eu queria. E o Senhor disse: mas a minha forma é melhor do que a sua, filha. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá. Você está entendendo que muitas vezes Deus, ele vai sim fazer da forma que ele quer. Nós precisamos simplesmente nos submeter a essa forma. E é aí que entra então toda nossa aflição, porque nós não queremos nos submeter à forma de Deus. E aí então nós passamos a entender que as nossas orações não estão sendo respondidas. Elas são sim respondidas da forma de Deus. Da forma de Deus, você está entendendo? No tempo de Deus, com o propósito de Deus. Você precisa entender e fazer o que Jesus nos ensina. Olha o que Jesus, o nosso mestre, em Mateus 26:39, a Bíblia diz que Jesus subiu a um lugar chamado Getsêmani. Era o lugar onde Jesus subiu para orar e ele levou alguns discípulos com ele. E a Bíblia diz que Jesus estava extremamente temeroso, ele estava a tal ponto em que ele suava sangue. Era o ápice, o estado do ápice de medo, de ansiedade. Jesus estava nesse ápice, sabe? Porque ele era humano, feito de emoções, como eu e você. E ele suar sangue é o ápice de alguém que está em grande sofrimento. E a Bíblia diz que Jesus fala 3 vezes para Deus assim, ó: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Quantas vezes nós temos orado isso ao Senhor? Senhor, afasta de mim essa dor. Senhor, afasta de mim essa situação. Senhor, afasta de mim este problema. Senhor, afasta de mim esse diagnóstico. Senhor, afasta de mim, afasta de mim, afasta de mim. E nós esquecemos de fazer a segunda parte do versículo que Jesus diz assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você tá entendendo? Aqui, cálice quer dizer toda tribulação. Cálice quer dizer toda tribulação estava sobre Jesus. O cálice, quando a Bíblia fala, é um cálice, nesse lugar aqui, em Mateus 26, é um cálice de
toda tribulação estava sobre Jesus. E ele estava dizendo: Senhor, Abba, Pai, meu Pai, por favor, se for possível, afasta esse cálice, essa tribulação, e afasta tudo isso, essas injustiças, todo o peso do pecado estava sobre Jesus. E ele disse: se for possível, por 3 vezes ele pediu. Jesus, o Filho de Deus, santo, sem pecado, 3 vezes ele pediu: afasta de mim esse cálice. Mas ele completa assim, ó: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, assim como tu queres. Você tá entendendo? Então, talvez a tua oração não tá sendo respondida, porque você está simplesmente só orando e dando ordens a Deus. Você tá entendendo? Você tá dando simplesmente ordens para Deus. Deus faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Amém. Deus, eu quero isso, 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 isso. Em nome de Jesus, ainda espiritualiza. Em nome de Jesus, amém. E você esquece de dizer: mas Senhor, tu sabe de todas as coisas, que seja feita a tua vontade. Você sabe que toda oração não respondida, ela tem um propósito. O propósito de Jesus de não ser livre dessa situação é porque ele era o remidor. Era através dele que eu e você estaríamos aqui, através da graça. Ele foi o nosso remidor. Então existia um propósito de Deus não tirá-lo daquela situação. Você está entendendo? Então existe um propósito para cada oração sua não respondida. Existe um propósito. Você está entendendo? Então aqui em 2 Coríntios 12, 7, 9, voltando para Paulo diz assim: 3 vezes eu orei, 3 vezes eu roguei: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. Paulo está dizendo: é um espinho na minha carne, tá doendo, tá me fazendo mal, Senhor. Aí sabe qual era o propósito? Lá no versículo 7. O propósito era assim, Paulo já tinha reconhecido, olha só: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, para impedir que eu não me orgulhasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Deus para me atormentar. Você está entendendo que Deus ele tem propósito em todas as coisas? Talvez suas orações não estejam sendo respondidas porque você precisa entrar no lugar de humildade e você precisa permanecer nesse lugar de humildade. E Paulo ele completa dizendo assim: mas o Senhor ele me disse. Ei, Deus ele respondeu a Paulo. Não foi como Paulo queria, porque Paulo rogou para que o Senhor o curasse, rogou para que o Senhor tirasse esse espinho na sua carne que nós não sabemos o que é. Paulo rogou para que o Senhor atendesse o seu pedido e aí o Senhor disse assim: ei, Paulo, olha só, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo conclui assim, ó: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você tá entendendo? Você precisa entrar no lugar de contentamento. Quando as suas orações não forem respondidas, você precisa entrar no lugar de contentamento. Como Paulo disse: a tua graça me é suficiente. Será que você pode olhar para toda a situação? Olha para toda a situação que você está vivendo e você tem orado para que o Senhor responda e você tem orado para que o Senhor mude a situação. Você pode olhar agora, faz um exercício comigo. Você pode olhar agora para todas essas situações e dizer: a graça do Senhor me é suficiente. Eu sei que essa oração é uma oração perigosa. E é uma oração que precisa ser sincera, porque o Senhor conhece cada palavra, ainda que nem saiu da nossa boca, Ele já conhece dentro de nós. Eu me lembro que o Senhor me levou para um lugar em janeiro desse ano, em que eu precisei fazer essa oração. Eu me lembro que eu passei por um diagnóstico muito difícil no início desse ano, que durou 4 meses.
Eu tive sequelas pós-Covid, eu já contei aqui, mas eu preciso compartilhar com você de novo. E eu não dormia. Eu já estava alguns dias sem dormir, eu tive uma insônia muito grande pós-Covid, eu simplesmente não dormia. E eu me lembro que as minhas orações simplesmente eram: Senhor, basta uma palavra tua e eu vou ser curada. Senhor, basta o Senhor me fazer dormir. Senhor, eu estou aqui no teu colo e eu vou dormir, eu acredito que o Senhor pode fazer. Gente, e eu não dormia. E eu dizia ao Senhor: Senhor, dormir é tão natural. O que custa o Senhor me fazer dormir? E eu não dormia. E eu me lembro que eu encontrei um lugar que era o meu lugar de descanso. Eu tenho uma banheira aqui em casa e eu enchia a banheira e colocava os óleos essenciais do terra, que eu colocava lavanda, uns óleos calmantes, e eu entrava naquela banheira, aquele cheirinho de lavanda, e eu dizia assim: Senhor, por favor, me faz dormir. Eu tô tomando esse banhozinho aqui relaxante, me faz dormir, Senhor. Quando eu saí, me faz dormir. Eu orava, e quando eu ia pra cama, eu não dormia. E eu me lembro que em um dia em que eu entrei na banheira e eu só conseguia chorar, eu não conseguia mais orar, porque eu já estava orando tanto pedindo isso e não acontecia, que eu não conseguia mais orar e eu só chorava. E eu me lembro que o Espírito Santo, ele falou assim comigo: e se eu não te curar? E se eu não te curar? A minha graça te será suficiente, filha. Gente, eu não consegui responder ao Senhor. Eu não respondi ao Senhor. Eu passei 3 dias chorando, porque eu não respondi ao Senhor, porque eu sabia que Deus sabia o que estava no meu coração. E no meu coração era: eu quero ser curada. Eu quero voltar a dormir. Eu quero ser curada. E então eu não podia dizer: Senhor, a tua graça me é suficiente, porque naquele momento eu queria era ser curada. E eu me lembro que eu chorei por 3 dias. E eu me lembro que em uma das noites em que eu não estava dormindo, a presença do Senhor entrou, invadiu. Sabe quando a presença ela move, você sente a presença do Senhor me encontrou ali. Eu só chorava, eu não conseguia pedir nada. E no outro dia, quando eu fui pro meu momento na banheira, em que eu só chorava, eu consegui dizer de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e eu dizia assim: Senhor, ainda que o Senhor não me cure, ainda que eu passe a minha vida inteira sem dormir, ainda que eu tenha qualquer diagnóstico, Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é suficiente. Eu não deixarei de te amar. Eu não deixarei de te servir. Eu não deixarei de te louvar. Porque tu és bom. Tu não muda. A tua graça é suficiente. Você sabe o que é graça? A graça é um favor imerecido. Você tá entendendo? É um favor imerecido. Ou seja, eu estava dizendo: Senhor, se o Senhor não me fizer nenhum favor, eu não mereço nada. E se o Senhor não fizer nenhum favor de me curar, o Senhor me é suficiente. Quando você entra nesse lugar de contentamento, você nem vai mais prestar atenção nas suas orações que não estão sendo respondidas, porque você está num lugar de contentamento, de que Deus te é suficiente. Não importa se você tem um diagnóstico, se você não tem dinheiro, se as pessoas te traíram, te ofenderam, se Deus está te esmagando, se você está passando por uma estação de escassez, de esterilidade. Você está entendendo? Se a graça te é suficiente, nada mais importa. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu tenho um espinho na minha carne. Eu tenho algo que é doloroso e eu carrego comigo dia e noite. Você está entendendo? Que existem situações que não vão mudar. Existem situações que não vão mudar. O que tem que mudar é o teu posicionamento e o teu coração. Existem orações que você faz por anos e anos e anos. E eu estou aqui para te dizer, só vai mudar, talvez, só vai mudar
na eternidade, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá pobreza, onde não haverá faltas, onde não haverá diagnóstico. Você tá entendendo? Enquanto você não está na nossa terra celestial, a graça tem que te ser suficiente. Talvez você tá pensando, pastora, você fala porque você está aí, você mora aí nos Estados Unidos, você não tem problema nenhum, você tem dinheiro. Ei, eu estou aqui para te dizer que eu falo como Paulo. Eu aprendi a viver na fartura e na faltura. Eu aprendi a viver na bonança e na falta. Você tá entendendo por quê? Como Paulo diz, porque eu entendi que a graça me é suficiente. Por favor, olhe para todas as suas situações hoje e responda. Deus já tem a resposta para todas as orações que você acha que não tem respostas. A resposta é: a minha graça te é suficiente. A minha graça é suficiente para você. Então você não pode mais dizer que não tem resposta para suas orações. Porque eu estou aqui para te dizer que o Senhor está nos dizendo, como Ele disse para Paulo, a minha graça te é suficiente. Deus, e esse diagnóstico? A minha graça te é suficiente. Deus, e esse casamento? A minha graça te é suficiente. Deus, e essas ofensas? A minha graça te é suficiente. Deus, e a falta de dinheiro? A minha graça te é suficiente. Deus, a minha graça te é suficiente. Será que você pode dizer ao Senhor, Senhor, a tua graça me é suficiente? É uma oração difícil, minha irmã, eu sei. Eu já passei na pele, Eu me lembro quando a minha filha estava sendo diagnosticada com autismo, onde eu fiquei 1 ano e meio em uma sala de espera. A minha filha, que nasceu desde o ventre, tinha uma promessa de cantar para as nações. E eu me lembro que eu recebi esse diagnóstico e meu chão caiu, porque eu dizia, Senhor, tu me deu uma palavra que a minha filha, ela cantaria para as nações, e agora o neurologista está dizendo que nem sabe se ela vai falar. Que nem sabe se ela vai falar. E eu me lembro que o Senhor me levou para uma estação de escassez em todas as áreas. Sabe quando Deus ele te espreme? Sabe quando Deus ele te espreme em todas as áreas? Todas as áreas você está sendo espremido. Não tem uma área da sua vida que você olhe, não, mas essa área está estabilizada. Não, minha irmã. Quando Deus ele está te querendo te levar para um novo nível nele, acredite, novos demônios se levantam, novas batalhas se levantam, novos estados em que você vai ser espremidos vão se levantar, sabe? E eu me lembro que nesse tempo eu estava vivendo uma estação em que todas as áreas da minha vida estava sendo espremida. Meu casamento, minha área financeira, minha área emocional, a área ministerial. Tudo estava sendo espremido, esmagado por Deus. E agora um diagnóstico da minha filha. E eu me lembro que eu disse, meu Deus do céu, Senhor, o que é que está acontecendo? A minha graça te é suficiente. Você está entendendo? Você precisa entender que todas as tuas orações já têm uma resposta. A minha graça te é suficiente. Se Deus não te curar aqui na terra, Ele vai te curar no céu. Se Deus ele não te der as bonanças nessa terra, no céu você terá. Você está entendendo? Então você precisa entender, a minha graça é suficiente. Talvez não seja esse evangelho que você quer ouvir, mas I'm sorry, é o evangelho que eu acredito, bíblico, que eu li na Bíblia, em que o Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Então, Jesus é suficiente. Jesus é a resposta de todas as nossas orações. Jesus é suficiente, Ele é grandioso na sua suficiência e soberania. Ele é suficiente e a graça dele tem que nos bastar. Você está entendendo como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, diz assim, 5, 17, 18. Orem
continuamente. E quando orar, deem graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você orou, mas não recebeu o que pediu? Dê graças. Dê graças, agradeça, porque Deus sabe porque não está respondendo às suas orações. Deus sabe que não pode liberar algo para você que você ainda não está pronto. Deus sabe o que acontecerá com o seu coração se Ele liberar algo para você que você ainda não está pronto para receber. Deus sabe o tempo, então você precisa o quê? Dar graças em todas as circunstâncias, ou seja, agradeça, pois se não recebeu é porque não receber é o melhor. Em Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você ama a Deus? Amo. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas. A Bíblia não diz algumas coisas. A Bíblia não diz aquela coisa. A Bíblia diz todas as coisas. Todas, até isso mesmo que você está orando, pedindo para o Senhor te livrar. Até isso mesmo que você está orando, pedindo que o Senhor mude. Tudo isso coopera para o seu bem. Então você precisa se posicionar de forma correta. O grande problema é que quando as suas orações não estão sendo respondidas, você começa a se posicionar de forma murmurenta, ingrata, de forma incrédula. Você precisa se posicionar fazendo como Paulo nos ensinou, dando graças em todas as circunstâncias. E o que é dar graças? É louvar, é agradecer, porque você não está vendo, mas Deus ele já viu. Lembra que eu disse que a visão de Deus alcança o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nós só vemos agora que as nossas orações não estão sendo respondidas e nós não entendemos, mas no futuro nós entenderemos. Você está entendendo? Então, nunca mais diga que as suas orações não estão sendo respondidas. A resposta sempre será: filha, a minha graça te é suficiente. A resposta sempre será: filha, Jesus te é suficiente. E seja grato por isso. Jesus, olha, eu tenho uma frase que o pessoal diz assim, ó: o melhor de Deus está por vir. Gente, eu não suporto essa frase. Eu não suporto essa frase. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus já veio e foi Jesus. E foi Jesus. O melhor de Deus já veio e foi Jesus. E isto é suficiente. A graça por si só é suficiente. A graça que faz com que a gente não seja consumidos é suficiente. A graça que faz com que as nossas orações encontrem o céu e nos céus encontre as nossas orações. A graça que nos levanta toda manhã e nos abraça. A graça é a resposta para todas as tuas orações. Em cada oração em que você não recebeu a resposta que você queria, a graça te é suficiente. A graça te é suficiente. Sabe quando eu fui curada? Quando eu comecei a ter gratidão. Quando eu comecei a não paralisar na minha dor nem no diagnóstico. Eu me lembro que eu parei com tudo, porque Deus ele me pediu para parar com tudo. Eu me lembro que eu parei com as lives, parei com as minhas viagens, eu parei com os devocionais, eu parei de pregar, eu parei com absolutamente tudo no início desse ano, porque o Senhor me pediu para parar e eu estava com esse diagnóstico e o Senhor me pediu para parar. Ele disse: filha, eu tô te parando para mim, você precisa entender algumas coisas. Foi quando nasceu o meu livro, que vai ser lançado em breve, em nome do Senhor Jesus.
tesouros na dor. E eu me lembro que o Senhor me parou com tudo e eu encontrei esse lugar de contentamento em Deus. A graça dele me era suficiente. Eu entrei nesse lugar. Eu não estava curada, mas eu tinha um contentamento. Minha irmã, meu irmão, você pode conversar com meu esposo. Você pode conversar com minhas amigas íntimas. Elas nunca vão poder dizer se eu murmurei. Que eu reclamei, que eu culpei Deus. Eu não fiz absolutamente nada disso. Sabe por quê? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E eu me lembro que eu ainda não estava curada. Eu passei a tomar remédios químicos. Foi uma sequela de Covid muito forte. Eu tive que mudar minha alimentação inteira. Tive que tomar suplementos. Tive que tomar remédios químicos. Eu fui acompanhada por nutricionista, neurocientista, psicólogo, psiquiatra. Foi toda uma equipe médica para me acompanhar. Eu ainda não estava curada. E o Senhor começou a dizer: filha, tá na hora de voltar. Filha, tá na hora de voltar. E eu dizia: Senhor, eu não estou curada ainda. Eu não estou curada e eu não vou voltar sem ser curada. Eu estou orando, Senhor. Eu já entendi, tua graça me é suficiente, mas eu estou orando ainda que o Senhor me cure, porque eu quero voltar apenas curada. E eu tinha idealizado uma forma para eu poder voltar às plataformas, voltar às lives, voltar aos devocionais, voltar às minhas viagens, voltar aos projetos que Deus tinha na minha vida. E eu tinha idealizado a voltar somente quando eu tivesse curada. E eu me lembro que o Senhor dizia assim: filha, seja forte, seja corajosa. Seja forte, seja corajosa. Eu estou com você, isso é suficiente. E eu me lembro que eu voltei, eu não estava curada ainda. Eu não estava completamente curada e o Senhor me dizia assim: filha, minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Você está entendendo? Existirão orações que não serão respondidas. Existirão diagnósticos que não serão mudados. Existirão esterilidades que não vão ser transformadas. Existirão coisas que não vão mudar naquele momento. Mas quem tem que mudar é o seu coração e o seu posicionamento. Não importa se as coisas fora, no seu exterior, não estejam sendo respondidas como você gostaria. O que importa é que o seu interior encontre um lugar de contentamento na presença e na graça do Senhor. E eu me lembro que eu liguei para minha amiga pastora Érica e eu só chorava e ela dizia: Cis, o Senhor está me dizendo para você que é hora de você voltar. Ela não sabia de nada e ela dizia: é hora de você voltar assim como você está, da forma que você está. Por quê? Porque a graça do Senhor é suficiente, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Onde estaria manifestado o poder de Deus se não fosse a tua fraqueza? Onde seria manifestado a cura de Deus se não fosse o diagnóstico? Onde seria manifestado os milagres do Senhor se não fosse as impossibilidades? Você precisa aprender que em todas as situações em que você não tem respostas, em que Deus ele não responde como você quer, a graça te é suficiente. A graça nos basta. Jesus é suficiente. Quantas pessoas me escrevem aqui quando eu abro a caixinha de perguntas e elas dizem: como manter-me firme nas promessas do Senhor, amando o Senhor? E eu sempre digo: ei, amar o Senhor sobre todas as coisas, ainda que promessas não se concluam, ainda que palavras não se concluam, você precisa ter Deus como suficiente. Para de amar as mãos de Deus apenas. Ama o Senhor de todo o teu coração, de todo entendimento. Ama o Senhor por completo, não apenas as suas mãos, não apenas o que Deus pode fazer, o que Deus pode mover, o que Deus pode mudar. Pare de amar a Deus por interesse.
Ame a Deus intencionalmente, ame a Deus com tudo que Ele é, porque a graça dele nos é suficiente. Aí onde você está, será que você pode olhar para o seu momento de escassez? Eu disse momento de escassez. Talvez se você entender isso, que a graça te é suficiente, talvez gire uma chave na sua vida. Você está entendendo? Hoje o Senhor me curou completamente. Eu não tomo mais remédios para dormir. Eu estou completamente curada. O tratamento era de 1 ano. Em 4 meses o Senhor me curou completamente. Por quê? Porque a graça dele me foi suficiente. Porque se ele não tivesse me curado, eu estaria aqui hoje te dizendo, eu não fui curada e a graça dele me é suficiente. Eu me lembro quando a minha filha recebeu um diagnóstico, eu disse assim, Senhor, eu não quero saber do diagnóstico. Eu sei que se a minha filha tiver esse diagnóstico, ela ainda assim, ela vai cantar para as nações, porque não é um diagnóstico que libera a nossa identidade, é a tua graça e ela nos é suficiente. Você está entendendo? Você precisa entender nas suas perdas, a graça te é suficiente. Nas traições, a graça te é suficiente. Nesse marido abençoado que você tem, a tua graça do Senhor é suficiente. Você está entendendo? Você pode nesse momento olhar, mentalizar todas as situações e orações que você tem feito ao Senhor. Espírito Santo, que as minhas irmãs encontrem esta manhã um lugar de contentamento, Senhor. De contentamento na suficiência que é Cristo. A suficiência é Cristo. Ele é suficiente em nós. Ele nos é suficiente. Ninguém pode nos preencher como Cristo. Nenhuma situação pode nos satisfazer melhor do que Cristo. Cristo é suficiente. A sua graça é deliberadamente liberada sobre nós. A tua graça, Senhor, nos é suficiente. E neste lugar, nós queremos encontrar um contentamento, porque quando nós encontramos um lugar de contentamento na graça, nós podemos dizer que seja feita a tua vontade. Será que você pode essa manhã fazer a oração mais perigosa da sua vida em todas as orações que você tem pedido ao Senhor e você não tem coragem de dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita, porque hoje eu entendi que a tua graça me é suficiente. Então que a tua vontade seja feita, não a minha vontade. Porque a minha vontade é correr dos problemas, a minha vontade é correr da escassez, a minha vontade é correr de tudo isso, de todos os problemas. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor sabe que essas situações estão trazendo para mim um peso de glória inigualável, jamais vivido. Você sabe que o apóstolo Paulo disse que essas situações leves e momentâneas tribulações que estamos passando está trazendo para nós um peso de glória. Que esta manhã você receba um peso de glória, que você encontre um lugar na graça, um contentamento na graça. Anote isso aí. Todas as orações não respondidas da forma que você idealizou em Deus está te levando para um lugar de contentamento na graça de Deus. É tudo sobre graça, minha irmã. É tudo sobre a suficiência de Cristo. E você pode agora responder todas as suas orações assim, que seja feita a vontade do Senhor. E quando o Senhor não mover da forma que você idealizou, foi a vontade dele. Foi a vontade dele. Nessa vontade você se contenta, porque a graça nos é suficiente. Amém? A minha oração para você é que a sua fé não desfaleça. Que a sua esperança não morra. Que o seu coração não desfaleça. Mantenha a chama acesa. Mantenha o seu coração reto e contrito e quebrantado diante de Deus. Não desfaleça no processo. Você já tem as respostas e a resposta é: a minha graça te basta. Ainda que nada mude no exterior,
que o teu interior seja transformado de glória em glória, de glória em glória, em nome de Jesus. Senhor, mas qual é a resposta? Senhor, quando é que o Senhor vai me responder? Filha, a minha graça te é suficiente. E aí você vai dizer, então, Deus, que seja feita a tua vontade. Amém? Que o Senhor te abençoe esta manhã. Será que você pode fazer um print meu e me marcar nos seus stories com a palavra-chave que Deus mais falou com você? Me marca lá que eu vou repostar alguns, tá bom? Amo minhas maravilhosas, que Deus ele te abençoe, faz o print e me marca lá, tá certo? Deus te abençoe e vejo você, ótima semana.